Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Washington Souza, estou aqui novamente para apresentar um estudo que eu havia comentado sobre a grande multidão, que está em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Antes vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, aqui estamos, Senhor, para apresentar o estudo da Tua Palavra sobre a grande multidão que ninguém podia contar. Te pedimos sabedoria, que vem dos altos céus, assim como diz Tiago 1,5, nós pedimos sabedoria e que possamos falar aqui o que está escrito, assim diz o Senhor. Conceda-nos o Espírito Santo, dá-nos a Tua paz, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma breve leitura para que a gente possa entender que existe dois grupos, um contável, que são os 144 mil, e um grupo que ninguém, uma grande multidão que ninguém podia contar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia King James, que fala assim, o título, os 144 mil israelitas selados. Capítulo 7, verso 1, diz assim o Senhor: depois desses eventos, observei. Quem observou? João. 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Verso 2. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele brandou com voz grave os 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Verso 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Verso 4. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então aqui João viu o grupo especial, a elite, as primícias de Deus, um número contável, 144 mil. Então nós vamos agora para ainda no capítulo 7, no verso 9, que diz assim na palavra do Senhor. O título diz assim: e a enorme multidão de cristãos. O verso 9 diz assim: em seguida olhei, ou seja, João olhou, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras. Eu vou passar logo para o versículo 13, para você ver de que estão falando do mesmo grupo, O versículo 13, ainda do capítulo 7 de Apocalipse, diz assim: então um dos anciões, um dos 24 anciões, me indagou, ou seja, fez uma pergunta a João: quem são e de onde vieram todos estes de que estão vestidos com as túnicas brancas? Opa, Aqui está ali no capítulo 7, verso 9, fala sobre as túnicas brancas, Então dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi, ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então estão dizendo de onde eles vieram. Então eu vou ler agora o verso do 7 a 9, até o 17, para a gente concluir, para a gente passar para o que afirma o Espírito de profecia. Então vamos lá. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão,
tão vasta que ninguém podia contar, formada de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras. Verso 10. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Verso 11. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Verso 12. Exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam o nosso Deus para todo o sempre. Amém. Verso 13. Então dos anciões me indagou: quem são os e de onde vieram todos estes que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15. Por este motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 16. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Pois o Cordeiro, verso 17, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Então aqui, meus irmãos, está claro na palavra de Deus que está sendo relatado 2 grupos, né? Existem teorias que os 144 mil e a grande multidão, ou seja, 144 mil, um número contável, e a grande multidão, um número tão vasto que ninguém podia contar, são grupos distintos. Mas alguns comentam que é o mesmo grupo, é o mesmo porque é simbólico, né? Então, desde 1844, né, foi dito pela serva do Senhor que não existiria mais contagem de tempo simbólico, né? Assim como os 1000 anos, né? Enfim, o que falta ainda ser concluído será literal. Então eu quero fazer algumas leituras no Speed Profecia. Eu fiz uma pesquisa de tudo o que se diz respeito a Apocalipse capítulo 7, verso 9. Não achei muita coisa, tá? Até porque está muito claro. Então diz assim, no texto diz assim: a grande multidão dos remidos, 17 de novembro, vocês vão encontrar assim, tá? Então diz assim: depois dessas coisas vi, e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Apocalipse 7, 9. Está claro o texto que está falando deste grupo, tá? Todas as classes, todas as nações, tribos, povos e línguas estarão perante o trono e do Cordeiro, com suas vestes imaculadas e coroas gloriosas, disse o anjo. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as branquearam, ao passo que aqueles que são amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, os condescendentes consigo mesmos e desobedientes, perderam ambos os mundos. Não têm nem as coisas desta vida, nem a vida imortal. Aquela multidão triunfante, com cânticos de vitória e coroas e harpas, provaram a ardente fornalha de aflições terrestres. Fornalha aquecida intensamente. Vieram da pobreza, da fome e tortura, da profunda abnegação e amargas desilusões. Contemplai-os agora como vencedores, mas não mais pobres, não mais envoltos em tristeza, aflições e ódio de todos os homens por amor de Cristo. Vede suas vestes celestiais, brancas e resplandecentes, mais ricas do que a de qualquer rei. Olhai pela fé as suas coroas de glória. Nunca semelhante diadema envolveu a fronte de qualquer rei terrestre. Escutai as vozes
ao cantarem exaltados hosanas, agitando as palmas de vitória. Músicas, melodias reboa pelo céu ao entoarem a melodia destas palavras. Eu quero que vocês se atentam que hino, que cântico que esse grupo, diferente dos 144 mil, qual é o cântico que eles cantam? Então, digno é o cordeiro que foi morto, Apocalipse 5:12, e ressurgiu para sempre ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao cordeiro pertence a salvação, Apocalipse 7:10. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins, cobridores e serafins gloriosos repetem o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo amém. Vejam que esse cântico é compartilhado com anjos, o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins, cobridores e serafins gloriosos, repetem o coro diante daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, e honra e poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Apocalipse 7:12. Naquele dia se descobrirá que os justos eram os sábios, ao passo que os pecadores e desobedientes eram tolos, e o seu orgulho e vaidade por negligenciarem as coisas de interesse eterno. Vergonha e desprezo eterno é sua porção. Os que foram cooperadores de Cristo estarão então bem perto do trono de Deus, cingidos de pureza e das vestes de justiça eterna. Vou ler mais textos aqui, tá? Isso está em A Grande Multidão dos Remidos, 17 de novembro, tá bom? Isso é em Maranata, o Senhor vem. Você vai achar isso aqui em Maranata, o Senhor vem. Olha só o que diz esse outro texto, muito interessante, bem mais explicado, tá? Diz assim, também em Maranata, o Senhor vem, na página 344 e 345, diz assim, o julgamento final, 27 de novembro, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Apocalipse 20:12. Veja só um detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é visto, diante do trono, os mortos. Veja só. Aqui não se fala dos 144 mil diante do trono de Deus. Tá? Fala dos mortos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e os mortos, afirmando, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20:12. Seguindo, prestem atenção nesse detalhe, meu irmão. Mais próximo, vejam só que o que vai ser dito aqui são 4 grupos diante do trono. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e imensa. Em seguida, falou do primeiro grupo, vai falar do segundo. Estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. Falou do segundo. Vai falar do terceiro. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Vai falar agora do quarto. E além está a multidão, veja só, a qual ninguém podia contar, que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9, de todas as nações e tribos e povos e línguas,
trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Está muito claro o texto de quem se apresenta aqui, como está dizendo aqui, voltei para a Bíblia, voltei para King James, capítulo 7, verso 9. Em seguida olhei, diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras. Então, aqui está relatando quem são essas pessoas que estavam diante do trono. Muito claro o texto. Certo? Então, vou para outro. Então, isso aqui, o julgamento final, 27 de novembro, está em Maranata, o Senhor vem, página 344, 345. Vou botar a descrição para vocês, você, meu irmão, minha irmã, puderem analisar. Tá bom? Vamos lá. Outro texto. Aqui fala dia da coroação de Cristo, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Diz assim: mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Primeiro. Em seguida, estão os que se aperfeiçoaram em caráter cristão, em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus, quando o mundo cristão a declarava nula. 2. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. 3. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. Então, nós não podemos... Vamos lá para outro texto. Não podemos esquecer que diante do trono, ele viu os mortos. Eu vou fazer um outro comentário sobre isso aí, já no finalzinho do nosso vídeo. Outra passagem aqui, no Espírito de Profecia. Está aqui nos lugares, o nome do livro é nos lugares celestiais. MM 168, 30 de dezembro, página 371. Diz assim: alegria perene, 30 de dezembro. Aí diz assim, o texto: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7, 9, deixando claro que está se referindo àquela grande multidão, que são formados por 4 grupos de pessoas. Todas as classes, todas as nações, tribos, povos, línguas estarão perante o trono de Deus e do Cordeiro, com suas vestes imaculadas e coroas gloriosas. Disse o anjo: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as branquearam, ao passo que aqueles que são amantes de prazeres, mais do que amantes de Deus, os condescendentes consigo mesmos e desobedientes, perderam ambos os mundos. Não tem nem as coisas desta vida, nem a vida imortal. Aquela multidão triunfante, com cânticos de vitória e coroas e harpas, provaram a ardente fornalha de aflições terrestres. Fornalha aquecida, vê que o cântico é diferente do que o cântico dos 144 mil. Fornalhas aquecidas intensamente, vieram da pobreza, da fome, da tortura, da profunda abnegação e amargas desilusões. Contemplai-os agora como vencedores, mas não mais pobres, nem mais envoltos em tristeza, aflições e ódio de todos os homens por amor de Cristo. Vede suas vestes celestiais, brancas e resplandecentes, mais ricas do que o de qualquer rei. Olhai pela fé as suas coroas de glória. Nunca semelhante diadema envolveu a fronte de qualquer rei terrestre.
Escutai as suas vozes, ao cantarem exaltados hosanas, agitando as palmas de vitória, músicas melodiosas, reboa pelo céu, ao entoarem a melodia desta palavra: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. E ressurgiu para sempre ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7:10. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins, cobridores e serafins gloriosos, recuam o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7:12. Tá? Então, nos lugares celestiais, 30 de dezembro, página 371. Tá? Eu vou deixar na descrição. E agora, no último texto de Espírito de Profecia, esse aqui está no livro História da Redenção, no capítulo 65, vocês vão encontrar o que vai ser lido agora, né? A coroação de Cristo. Tá? Diz assim: a coroa de Cristo de novo apareceu à vista de seus inimigos, muito acima da cidade. Sobre um fundamento de ouro polido está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e ao redor dele está os súditos de seu trono. O poder e majestade de Cristo nenhuma língua os pôde descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve o seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus, e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Vamos lá, olha o que vai ser dito aqui. História da Redenção, capítulo 65, página 421 e 422. Diz assim: mais próximo do trono estão os que foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Primeiro grupo. Vamos para o segundo. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. Vamos para o terceiro grupo. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Vamos para o quarto grupo. E além está a multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Então, terminou a sua luta, a vitória está ganha, acabaram a carreira e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas e emblema de imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Os resgatados entoam o cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pela abóbadas do céu. Ao nosso Deus se assenta, esse é o cântico, ao nosso Deus que se assenta ao trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E os anjos e serafins unem-se sua voz em adoração. Eles cantam juntos com essa grande multidão formada por 4 grupos. Tendo os remidos contemplado o poder e malignidade de Satanás, viram como nunca dantes que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Né? Apocalipse capítulo 15, João 15, 5. Sem mim nada podereis fazer. Então, com Cristo somos mais que vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona é: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse capítulo 7, verso 10. Então, vocês observam que aqui
Novamente, são apresentados 4 grupos, né? 4 grupos que cantam, e esse cântico é compartilhado com anjos, serafins, querubins. Agora, vejam só, um pouquinho mais para frente aqui, na página 424 da História da Redenção, do livro História da Redenção, do capítulo 65, onde fala da coroação de Cristo, página 424, olha o que diz aqui, ó. Interessante isso aqui. Entre a multidão resgatada, acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro e o amado e amante João e seus fiéis irmãos, e com estes o vasto exército dos mártires. Então, meu irmão, para mim está muito claro. Como diz a palavra de Deus, não há nada oculto que não seja revelado. Nós saberemos, meus irmãos, nós saberemos. Assim como Noé, a própria palavra diz, assim como foram os dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A própria palavra diz que nós não saberemos nem o dia nem a hora, né, da volta de Cristo. Mas também afirma, assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Noé, ele soube o tempo, depois foi informado o dia, né? Entra na tua arca, que daqui a 7 dias choverá. Então, nós, os justos, nós saberemos o tempo, né? Quando o decreto dominical for aprovado, que vem camuflado, nós temos que analisar o Apocalipse, que é revelação, está muito claro, é revelação. Temos que aplicar os 1260 dias, depois mais, vai chegar mais 30, 1290, depois 1335 dias. E Cristo voltará nas nuvens. Nós saberemos, porque assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem, e não há nada oculto que não seja revelado. E Tessalonicenses diz que nós não estamos dormindo como os demais, nós estamos sóbrios. Nós sejamos sóbrios. Tá bom? Então eu queria fazer outro comentário também, que esses que se apresentam diante do trono, o texto deixa claro, são mortos. O texto diz muito claro aqui: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Todos esses que se apresentam diante do trono são mortos. O que eu vou deixar no ar, e eu fico com o assim diz o Senhor, não o que eu acho, eu busco aqui em Eventos Finais, no capítulo 19, que eu falei para vocês, lá no rodapézinho, fala, o título do capítulo 19 é a volta de Cristo. E aqui fala que Deus anunciará o tempo da vinda de Cristo. Nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto de Órion, de onde vinha a voz de Deus. Isso está também em Primeiros Escritos, página 41. E logo ouvimos a voz de Deus. Quem que ouviu? Vamos lá, o que o texto diz. Semelhante a muitas águas, do qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Cristo. E os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse o trovão e terremoto. Falando Deus o dia e a hora da volta de Jesus. Então, meu irmão, ficando com o assim diz o Senhor, o que está claro o texto, que santos que passarão pela grande tribulação, ao fim,
E quando for anunciada a volta de Cristo, somente os 144 mil estarão vivos. E reafirmando isso, tem o texto, no Maranata, o Senhor vem, página 344 e 345, afirma que também em Apocalipse 20, verso 12, diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram seus livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E perante esse trono estão também, fazendo parte dos 4 grupos, a grande multidão que ninguém podia contar. É o que o texto me afirma. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser questionada, é aceita. Não se questiona a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor, amém. Então, meus irmãos e irmãs, também está aqui onde fala também no grande conflito, né? No grande conflito, na página 665, diz assim: a glória do Pai eterna envolveu seu Filho, o resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu brilho. Mais próximo do trono estão os que foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tição de fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que pertenceram a um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, e os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas em suas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Deixando claro, também no grande conflito, página 665, está claro aqui os 4 grupos. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas em emblema da imaculada justiça de Cristo, do qual agora possuem. Também está em Visões do Céu, página 83. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que está muito claro, né? Eu tinha que fazer esse vídeo para diferenciar os 2 grupos dos 144 mil que cantam o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, e ninguém mais, a não ser eles, exclusivamente eles, sabem esse cântico, e não é compartilhado com ninguém. Mas esse grupo, grande grupo, incontável de pessoas, que ninguém podia contar, contendo 4 grupos de pessoas, eles têm o cântico deles e é compartilhado com os anjos do céu. Tá certo? Então, por isso que nós temos que pedir ao Senhor para podermos fazer parte desse grupo, ou dos 144 mil, ou da grande multidão. O importante é estarmos lá. Eu peço para fazer parte dos 144 mil. Sou voluntário, Senhor. Sou voluntário. Deixa eu ler para vocês uma passagem que está aqui. Eu vou ler aqui na Bíblia do Ancião, né? Está escrito assim, em Gálatas, capítulo 3, verso 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falava de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. A promessa de Abraão. Cristo é descendente de Abraão. Olha o que diz aqui, ainda no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 28 e 29. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto,
nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos parte do Israel espiritual. Não existe mais aquele grupo das tribos, né? Mas nós fazemos parte do Israel espiritual. Então a promessa é para nós também. Então nós podemos fazer parte destes grupos, né? Nós podemos fazer parte desse grupo. Peçam, meus irmãos, para fazer parte dos 144 mil. Mas Deus precisa ouvir de nós. Ele não é manipulador, ele não é ditador, e o acusador está aí. Só vai fazer parte do grupo quem disser ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, me prepara, me dê força, coragem e sabedoria. É isso que Deus espera ouvir de nós. E Jesus Cristo vai nos preparar, vai nos dar força, vai nos moldar, quebrar esse vaso que ainda precisa ser lapidado, moldado, para ficarmos perfeitos, para podermos aguentar passar pela grande tribulação que está às portas. Eu agradeço muito a Deus pela luz e pelo grupo de estudo que nós montamos, né? Um grupo pequeno, mas que se manteve firme. Foram 4 anos de estudo de Apocalipse. Mas estamos abertos e atentos a tudo que está acontecendo. E que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Porque sem Ele nós vamos nos perder. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Precisamos dele diariamente para nos ajudar a nos desviar, a nos afastar do pecado. Porque o inimigo conhece as nossas fraquezas, ele sabe. Mas com Cristo nós somos vencedores. Eu agradeço muito a todos. Vamos orar um pelos outros. Fique com Deus, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Sei que muitos estão passando por dificuldades, mas no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e com ele nós venceremos também, mesmo com as dificuldades que estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.